Olá, tudo bem? Eu sou o Márcio Miranda e esse é o 15 Minutos, podcast diário aqui da Gazeta do Povo. Se você ainda não é assinante da Gazeta e é ouvinte aqui do podcast, tem uma promoção especial para assinarem. Apenas 99 centavos nos 2 primeiros meses. Com a assinatura do jornal, você acessa notícias, colunas, outros conteúdos exclusivos e, claro, apoia aqui o nosso podcast. Apenas 99 centavos nos 2 primeiros meses para assinar a Gazeta do Povo. Para você ir direto no link de assinatura, é só clicar aqui na descrição do episódio de hoje. O governo tem que ter a liberdade de gerenciar o seu orçamento. O parlamento querer gerenciar 30 bilhões de recursos do governo é um absurdo. A confusão envolvendo o veto do presidente Bolsonaro àquela lei que dava superpoderes ao Congresso, para definir o destino de 30 bilhões do orçamento, acabou com um desfecho favorável para o governo. Apesar das declarações do presidente Bolsonaro negando que tenha havido um acordo para que a vitória fosse conseguida, na verdade o clima durante a votação no Congresso foi desse mesmo, um acordo entre Legislativo e Executivo. Foi tomada uma decisão soberana desse Congresso, foi discutido na Comissão de Orçamento, o governo teve oportunidade de se manifestar, não se manifestou, concordou. E agora o governo busca fazer um emparedamento do Congresso. Nós não podemos concordar com isso, como também não concordamos com o acordo que está sendo previsto através dos PLNs que serão votados nas próximas sessões. Isso tudo em um clima também de certa tensão às vésperas das manifestações esperadas para o dia 15 de março. Bom, para a gente explicar e resumir todo esse caso dos vetos presidenciais e como ele demonstra até a relação entre governo e Congresso, eu vou conversar agora aqui no 15 Minutos com o Olavo Soares, repórter da Gazeta do Povo em Brasília, ele que acompanhou de perto toda a situação. Olavo, para a gente começar, vamos ajudar quem eventualmente se perdeu em toda essa discussão. Aliás, pode acontecer, porque foi tudo meio confuso e tantas informações. O que foi vetado pelo presidente e que o Congresso acabou decidindo manter na sessão da quarta-feira, hein, Olavo? Bem, olá Márcio, olá pessoal. Márcio, eu vou te corrigir. Você falou assim que foi meio confuso. Na verdade não foi não, está sendo confuso. Porque a história ainda está em curso, Sim. Bem, só esclarecer a história. O que aconteceu? O presidente Bolsonaro vetou um dispositivo da lei orçamentária que o Congresso aprovou no fim do ano passado. Esse dispositivo é uma novidade, é uma coisa que nunca havia sido feita pelo Congresso, que é a definição de que 30 bilhões do orçamento, bilhões com B, bi, seriam gerenciados de acordo com a ideia, enfim, de acordo com as definições do relator do orçamento, que no caso é o deputado Domingos Neto, do PSD do Ceará. Então, assim, recapitulando, isso nunca havia sido feito, foi uma decisão exclusiva do fim do ano passado para vigorar em 2020. O presidente Bolsonaro, então, vetou esse dispositivo, entendendo que seria uma concessão de um poder muito elevado ao Congresso, a administração de 30 bilhões de reais, esse valor que seria definido de acordo com as emendas parlamentares. O governo entende que nós estamos num regime presidencialista, ou seja, o governo tem que ter a liberdade de gerenciar o seu orçamento. Só para a gente explicar rapidamente o que são as emendas. As emendas são o dinheiro que os parlamentares escolhem que devem ser aplicadas em obras públicas. Então, em vez de o governo federal decidir que aquele dinheiro vai ser utilizado numa obra X, por exemplo, na verdade é o parlamentar que escolhe onde vai aquele dinheiro, É importante a gente esclarecer que não estamos falando de suborno, de dinheiro para o bolso do deputado, nada disso. Na verdade, é um dinheiro onde o deputado, que o deputado ele pode alegar que ele é um representante mais próximo da população, então o deputado ele fala, olha, a minha cidade, o meu bairro até, eventualmente, ele está precisando de um posto de saúde, está precisando de uma reforma numa rua, enfim, algo que o governo federal não teria como saber. Então, eu como deputado, eu tenho condição de saber disso. Então, o deputado indica isso numa emenda do orçamento e
o governo federal acaba repassando o recurso para a realização dessa obra. Então o Bolsonaro vetou esses 30 bilhões, que, como eu disse no começo, é um valor muito elevado, um valor muito superior à média, né? Por quê? Porque além desses 30 bilhões, já seriam concedidos outros 15 bilhões já para as emendas impositivas, já seriam cedidos outros 15 bilhões para emendas de deputados e senadores ao orçamento. Então não quer dizer que quando o Bolsonaro vetou esses 30 bilhões, que os deputados e senadores ficariam sem nada. Muito pelo contrário, eles já teriam a seu controle 15 bilhões. A questão é o Bolsonaro ter vetado 30 bilhões, que foi isso que ele vetou, e aí que essa confusão foi armada, e os deputados e senadores, ou melhor dizendo, só os deputados, que os senadores nem precisaram votar, os deputados mantiveram o veto do Bolsonaro, então impediram que esse valor tão expressivo ficasse apenas sob controle do relator do orçamento. Está encerrada a votação. Votaram sim 398, não 2. Está mantido na Câmara dos Deputados e o veto deixa de ser submetido ao Senado Federal. Será feita a comunicação ao presidente da República. No fundo, então, era isso, né? Um debate sobre quem poderia destinar mais esses 30 bilhões do orçamento, como explicou o Olavo. E afinal, teve ou não teve um acordo entre governo e Congresso para que os vetos fossem mantidos, como acabou acontecendo, hein, Olavo? Teve sim. Como você colocou, o presidente Bolsonaro negou que tenha havido um acordo, mas houve um acordo, e assim, é importante também esclarecer que não estamos falando de um acordo debaixo dos panos, nada irregular, nada disso. O que aconteceu? O governo enviou 3 projetos de lei, que são chamados de PLNs, para regulamentar o orçamento impositivo. Então, o envio desses projetos é o que constitui o acordo, né? Em vez de simplesmente votar o veto e manter ou derrubar o veto, o governo enviou esses projetos e o Congresso agora vai avaliar esses projetos para chegar até uma definição sobre esse assunto. Para que a decisão fosse mantida pelos parlamentares, o presidente Jair Bolsonaro enviou 3 projetos. A ideia é garantir que o Congresso tenha, ao menos, direito de indicar a prioridade de execução de 15 dos 30 bilhões. Sabe aquilo que o presidente da República, o pessoal dele, ficou nas redes sociais dizendo: derrube o veto 52, inclusive é o próximo. Nós vamos, aliás, mantenha o veto 52, nós vamos manter o veto 52. Só que nos 3 PLNs, o senhor presidente da República, em vários dispositivos, está mandando para cá aquilo que ele vetou. Ele fala uma coisa publicamente e manda para o Congresso Nacional aquilo que ele condena. A questão que está ainda nebulosa, que não está esclarecida, são os termos desse acordo. Muitos deputados e senadores com quem a gente foi conversando nesses últimos dias aqui no Congresso não conseguiram esclarecer, não conseguiram expor os termos desse acordo. Por exemplo, um rumor que havia sido muito colocado é de que esses 30 bilhões seriam divididos da seguinte forma: 15 bilhões sob gestão do Executivo, 10 bilhões sob gestão da Câmara dos Deputados e os 5 restantes sob gestão do Senado. Só que esse rumor, embora ele tenha sido muito consistente, não foi confirmado. Por exemplo, o deputado Efraim Filho, líder do Democratas, que é um dos principais expoentes do chamado Centrão, não confirma esse acordo. Outros deputados também não sabem, não cravam essa distribuição de valores. E aí outros parlamentares de outros partidos questionaram muito a existência desse acordo. E aí eu destaco, por exemplo, o Partido Novo. Isso não é correto, é antidemocrático e vai contrário aos interesses de cada parlamentar, que precisa ser respeitado, e que aqui, por meio de PLNs, percebe que é feita a alteração das dotações orçamentárias e não poderia ser diferente com o relator. Por isso espero ter me feito muito claro e didático nesse momento, senhor presidente, dizendo sim ao veto 52, não ao PLN 04, e a partir de agora o Novo está em obstrução. O Partido Novo tem 8 deputados, embora seja uma bancada numericamente pequena, é uma bancada expressiva, porque eles se colocam bastante, eles falam bastante, eles têm muita voz aqui na Câmara, e é uma bancada que, em termos na pauta econômica, é uma pauta de alinhamento quase que integral ao governo Bolsonaro, e o Partido Novo ficou muito chateado, talvez essa é a palavra que a gente pode colocar,
por não ter sido consultado a falar sobre esse assunto. Então os deputados foram à tribuna, os deputados questionaram bastante, olha, se tem acordo, eu não estou sabendo, eu não fui chamado. Eu entrevistei a deputada Adriana Ventura, do Novo, que ela questionou bastante isso, olha, se tem acordo, ninguém falou com a gente, nós não estamos participando disso. O Novo, segundo ela, é completamente contra a destinação desses 30 bilhões à Câmara. Deixar 30 bilhões de reais nas mãos de um único parlamentar compromete de uma maneira assustadora a capacidade de gestão do Executivo, a capacidade de investimento e a capacidade de cumprir com tudo o que ele já fez de planejamento. O Novo votaria pela manutenção do veto, mesmo sem acordo. E aí é importante colocar uma coisa, Márcio e pessoal, que é o seguinte: o Senado já estava dando indicativos de que manteria o veto do Bolsonaro. Também só para esclarecer como é que funciona essa questão. Para que um veto seja derrubado, as duas casas, tanto Câmara quanto Senado, têm que votar a favor da derrubada. Portanto, para que o veto seja mantido, basta que apenas uma das casas vote a favor do governo, certo? E aí, o Senado foi dando indicativos ao longo dos últimos dias de que votaria com o governo, votaria a favor da proposta do Bolsonaro. E aí, com isso, a gente poderia questionar, né? Se o Senado estava já indicando que votaria junto com o governo, por que o governo teria que se mobilizar para agradar a Câmara, para fazer acordo com a Câmara, já que o Senado já estava dando a votação necessária, né? E a resposta para isso está no futuro, né? Tá no que vai vir pela frente. Por quê? A gente sabe que esse ano vai ser um ano muito complicado, muito importante aqui no Congresso Nacional, um ano de reforma tributária, um ano de reforma administrativa, um ano que é um ano eleitoral, portanto um ano muito curto aqui no Parlamento, e o governo se vê com pouca margem de erro. E aí, se o governo eventualmente negligenciasse um diálogo com a Câmara, nesse caso, ainda que ele ganhasse essa votação dos vetos, o governo criaria empecilhos para outras ocasiões. Por isso ele teve que conversar, teve que sentar e estabelecer esse diálogo para outras ocasiões. E aí, quando a gente está pensando em futuro, por exemplo, a questão da pauta econômica, as reformas que devem ser enviadas, para tudo isso o governo vai ter que ter no Legislativo, mais uma vez, um parceiro, como aconteceu na reforma da Previdência, por exemplo. Exatamente, é isso mesmo. O governo não poderia agora se identificar como autossuficiente, digamos assim, porque vai depender bastante dos votos de cada deputado para aprovar seus projetos ao longo de 2020. Vamos acompanhar então, e tudo isso, como eu falei, também acontecendo às vésperas aí das manifestações do dia 15, né, que a gente sabe, pelo menos surgiram as primeiras convocações depois daquelas declarações do general Heleno, o chefe do Gabinete de Segurança Institucional, fazendo críticas, vamos dizer assim, à posição do Congresso Nacional, né? Quer dizer, expondo também uma tensão ali de uma pessoa importante do Executivo com o Legislativo. Olavo, obrigado, até a próxima. Valeu, Márcio, obrigado, um abraço, até mais. Tá terminando mais um episódio do 15 Minutos, podcast de resumo e análise do noticiário aqui da Gazeta do Povo. Eu lembro que a equipe de produção do 15 Minutos conta com a participação da Maria Escrocaro, da Jennifer Ribeiro e também do Moreno Valério, a montagem do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo é do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!